Mano, olha o que eu li aqui. Comentário real. O cara escreveu o seguinte: homem de verdade tem que engrossar a voz, parar de mimimi, deixar a mulher em casa e sustentar a família. Sim, em pleno 2026 praticamente. E tem mais. Ele ainda completou dizendo que homem que lava a louça, varre a casa, é afeminado e perdeu a essência. Eu vou ler o comentário dele na íntegra, porque esse tipo de coisa merece. Por que você não volta a ter atitude de homem? Aí eu perguntei, que seria o quê? Primeiramente, deixar de mimimi. Segundo, deixar de estar procurando um politicamente correto para tentar agradar a sociedade com as falas e aprovação aqui no Instagram das pessoas que vivem de mimimi. Terceiro é chamar a responsabilidade no peito, bater de frente com ela. Tomara que ela que ele tá falando não é com a mulher, né? Mas pode ser que seja também. Engrossar a voz, ter cabelo no peito, aumentar os níveis de testosterona e deixar de querer lavar a louça, varrer a casa, ir atrás do sustento, ser um cara ambicioso. Vejo que a sociedade de hoje em dia quer que o homem seja afeminado e a mulher é masculinizada. A mulher não é para trabalhar. Homem sim, mulher para estar em casa cuidando da família e o homem provendo para a família. Isso sim é coisa de homem. Na rua. Meu Deus do céu. Que loucura! Eu tô deixando o link do vídeo do Insta que eu fiz, que tá o comentário desse cara pra você analisar. A real é que tem muita gente que ainda pensa assim e não tem um pingo de vergonha de dizer isso em público, que foi o que o cara fez. Quando eu li esse comentário, eu não fiquei nem bravo, eu fiquei triste, porque isso machuca. Machuca mulheres, machuca relações e, sinceramente, machuca até o próprio cara. E tudo isso porque eu tinha falado um negócio mega simples no Instagram. Eu tinha dito que homem e mulher tem que dividir as contas, mas também tem que dividir o trampo de casa. Louça, roupa, cuidar dos filhos, tudo. Não tava de lacração, eu não tava com um discurso feminista, eu não tava falando de homem desconstruído, eu falei só de um negócio que pra mim é muito básico. Que pra mim, um homem tem que cuidar bem de um outro ser humano. Não é ser um cara que, no final das contas, quer acabar virando um pai super protetor da própria esposa por pura insegurança masculina. Só que, infelizmente, velho, a realidade ainda tá bem longe disso. Quer um dado? Mesmo ganhando 20% a menos, as mulheres ainda fazem quase o dobro do trabalho doméstico. Exatamente isso que mostrou uma pesquisa do IBGE. 21 horas por semana com tarefas domésticas em casa, mesmo trabalhando fora, contra 11 do homem. É praticamente a metade que o homem trabalha em casa. Então esse discurso de provedor, de que o homem tem que sustentar a mulher e ela que tem que cuidar da casa, parece tradição, mas na realidade muitas vezes é insegurança masculina. A gente tá vendo uma geração de homem crescendo com pinta de machão forte, mas é um bando de menino inseguro. É um medo da mulher ganhar mais, medo da mulher ir embora, medo da mulher não depender dele. Tem cara que se sente menos homem só porque a mulher trabalha. Ou porque ele às vezes tem que varrer a casa, passar um pano. Cara, essa pinta de machão é só um ego muito frágil. Aliás, tem até influenciador famoso dizendo que o homem tem que tirar a esposa do mercado de trabalho, porque segundo ele, se ela trabalhar, ela vai acabar traindo ele com o chefe dela ou com um colega de trabalho. Você, como homem, a sua missão como homem casado é tirar a sua mulher do mercado de trabalho. Por que eu digo isso? Porque a mulher é leal a quem paga as contas dela. Então, se tiver você e o chefe dela, o subconsciente dela vai respeitar mais o chefe dela do que você sendo marido. Sim, eu tô sendo machista. Não tô sendo machista. Olha o nível de paranoia. É isso que dá quando a masculinidade é construída em cima de posse, em cima de controle. Não tem mais amor, é domínio mesmo que esse tipo de homem quer ter. Isso diz mais sobre o medo e a insegurança do cara do que sobre qualquer ameaça de verdade. Cara, eu tenho certeza que um homem inseguro desse jeito, com essas doenças emocionais, né, que é a insegurança, ego inflado e frágil, vai acabar atraindo uma mulher que também não está numa situação emocional tão equilibrada. Ou se atrai uma mulher maravilhosa, que eu acho improvável, né, um homem com opiniões tão desprezíveis como essas, atrair uma mulher legal, vai acabar adoecendo ela. Isso só vai tornar o relacionamento cada vez mais distante do ideal. Por exemplo, vamos supor, não vou nem falar do homem, vamos supor uma mulher muito ciumenta. Um homem muito bem consigo mesmo, equilibrado, vai estar num relacionamento desse?
improvável. E se estiver, vai adoecê-lo. E o contrário também é verdade. Então, eu lamento que homens que têm esse tipo de opinião vão arrumar para si uma parceira, um parceiro que não vai levar ele para uma direção legal, velho. Eu sei que tem gente, eu sei que tem muitas mulheres em relacionamentos abusivos que não merecem, não, até porque não tem por que alguém merecer estar numa situação dessa, mas isso adoece os dois no casal, né? E o pior de tudo é que esse pensamento, como eu tava falando, machuca. Porque quando a mulher larga tudo pra cuidar da casa, ela fica vulnerável. Imagina só se o relacionamento acaba. Ela tá sem grana, sem currículo defasado, sem carreira, sem chão. Tem mulher que só descobre que o marido tava todo endividado quando ele morre. Eu já vi isso de perto, velho. Eu tive uma cliente que... Cara, o marido tinha uma rede de açougues, padrão de vida altíssimo, e quando ele faleceu, ela achou que ia herdar tudo e herdou. Só que o patrimônio líquido da empresa era totalmente negativo, eu tive que ajudar ela a organizar. Uma dívida que a parcela mensal estava em 350 mil reais, isso foi, 2019 ou 2020. Cara, então tem mulher que às vezes se submete a isso, que abre mão da vida e depois descobre que eventualmente o amor acabou e ela ficou sozinha, às vezes com os filhos, sem grana e às vezes sem rede de apoio, porque às vezes é muito comum, em situações como essa, a mulher se distanciar até das amizades. Porque um homem, quando pensa desse jeito, meu amigo, ele vai te podando por todas as pontas e às vezes é de uma maneira tão sutil que você nem percebe que tá num relacionamento doentio. Também acompanha um caso próximo de uma mulher que de alguma maneira esteve nessa relação, num relacionamento, numa posição de submissão, e quando ela começou a querer criar as asinhas dela, né, assim que o marido falou, ele começou a punir ela, aí começou a tirar tudo dela. Então ela deixou de ter amigas, ela largou a carreira que ela tinha, ela ganhava uma mesada dele, e tem muita mulher que acha isso maravilhoso, só que a gente tem que lembrar que, embora a gente está num relacionamento com alguém porque ama e quer que aquilo dure a vida inteira, às vezes não dura, né? E aí ele começou a tirar tudo dela. Tirou o carro, ela tinha algumas coisas em casa, ele começou a vender. Olha o nível do absurdo. Tudo pra punir ela, fora todo o terrorismo psicológico que ela passou. É óbvio que tem caso que a mulher escolhe com consciência parar de trabalhar às vezes por um tempo, se dedicar à casa, se dedicar aos filhos, e tudo bem. Normalmente isso está associado à gestação, à maternidade, que são períodos mais delicados, exigem presença, e até é desejável que ela possa se afastar para viver isso com mais calma. Mas a questão aqui não é essa, a questão é quando isso é esperado, quando é imposto, quando ela sente que esse é o papel dela e pronto. E mesmo quando for uma escolha tomada pelos dois, com muito amor, com parceria, com consciência, a gente precisa lembrar que todo divórcio começou com uma lua de mel. Quando o amor acaba, aquela mulher que ficou fora do mercado de trabalho por anos vai se ver vulnerável. Pode perguntar aí no seu grupo de amiga. É muito comum mulher que chegou nos 30, 40 anos e se arrependeu de ter largado a carreira para viver esse papel tradicional. Não porque a casa e os filhos não valem a pena. Claro que vale. Mas porque ela perdeu a autonomia, perdeu o tempo, perdeu o timing e às vezes não tem R$1 na conta bancária. Relacionamento saudável se constrói com liberdade, com diálogo, com divisão justa das responsabilidades, com escolha e também com proteção para ambos, com preparo para essa vida a dois e com a responsabilidade, com a maturidade que isso exige. E eu vejo esses discursos retrógrados de que o homem tem que trabalhar em lugar de mulher em casa e eu fico abismado que algumas mulheres ainda sonham ser essa mulher troféu, sabe? Cara, em caso de separações, se muito, porque em muitos casos os homens sequer pagam pensão, se muito você vai ganhar uma pensão. Então esse papo de que você tem a vida de princesa, toma muito cuidado. A vida pode te dar uma rasteira. Espero que isso não aconteça, mas eu falo de liberdade financeira, de você ter autonomia, e eu não posso falar isso só para homens. Eu acredito nisso para todo ser humano, homem e mulher. E quando eu vejo qualquer pessoa se distanciando de ter autonomia financeira, abrindo mão de ter autonomia financeira, eu tenho que alertar que isso é muito perigoso. Pode não acontecer com você, seu relacionamento ser perfeito e você amar ser uma dona de casa, mas eu não acho que você que vale a pena se botar numa situação vulnerável dessa. Queira ou não, você está mais exposta aos desejos do homem da casa. Para mim, ser homem não é, não vou lavar louça, não é ganhar mais dinheiro do que a mulher, não é dar ordem. Ser homem é ter coragem de conversar, de dividir,
de cuidar, mesmo que a sociedade ainda fala, ah lá o que ele faz. É estar presente, é ser parceiro. Porque se você precisa que a mulher dependa de você para você se sentir homem, tem alguma coisa muito errada aí com você, meu parceiro. Por que será que tem tanto homem que não aguenta uma mulher forte, autônoma, cheia de opinião e dona do próprio dinheiro? Na real, eu acho que tem muito cara que morre de medo de ser abandonado por uma mulher assim. Porque no fundo, uma mulher assim só tá junto com ele porque realmente quer, porque realmente ama, não porque precisa se ver presa a ele. Se você precisa que a pessoa ao seu lado seja fraca, não tenha rede de apoio de amigos, não tenha dinheiro, não tenha autoestima para conseguir manter um relacionamento, talvez o problema não seja nela, né? Talvez você que não confie no seu próprio valor e na relação que você está construindo. E cara, o relacionamento fica uma bosta, porque isso não é força, isso é uma insegurança que estão chamando hoje em dia de tradição e de masculinidade. Só que, infelizmente, esse tipo de homem é o que mais rejeita qualquer tipo de ajuda. Não vai pra terapia, não reconhece as próprias fragilidades e se protege atrás de uma máscara de um homem forte, provedor e dono da razão, né? É ele que entende de tudo normalmente. Infelizmente, a esposa dele manja nada. É normalmente assim que eu vejo esses tipos de relacionamento. Só que por trás dessa armadura tem um cara cheio de medo, cheio de insegurança, que aprendeu errado o que é ser homem e que tá tentando segurar no grito um papel que não sustenta mais ninguém. E tem um outro ponto, pensa comigo, tem um outro ponto que quase ninguém comenta. Esse discurso de que o homem tem que sustentar tudo sozinho, transformar a esposa em dona de casa, não pesa só pra mulher, pesa pra ele também, pesa pro homem também. A pressão que esse cara se coloca é surreal, porque ele comprou uma ideia que não bate com a realidade. O salário mínimo hoje está pouco acima de R$ 1.700 no Brasil. O salário médio no Brasil gira em torno de R$ 3.500. E o Diese calcula que o mínimo necessário, quanto devia ser o salário mínimo para sustentar uma família de 4 pessoas, marido, esposa e 2 filhos, é de mais de R$ 7.000. E eu estou falando para manter o básico. Não é para passear de fim de semana, não. Não é para fazer uma viagem uma vez por ano, não. É para manter o básico, R$ 7.000. Claro que tem família que vive com menos do que isso, mas cara, pergunta se essa família não tá endividada, pergunta se não tem um estresse financeiro absurdo. Ou seja, o cara que tá nessa, ele já entra perdendo. Mas mesmo assim, ele acha que tem que dar conta de tudo sozinho. Qual que é o resultado? Crise de pânico, burnout, ansiedade, estresse. E depois isso vira no relacionamento briga, frustração, distância, relacionamento que vai indo pelo ralo. Tem psicólogo, que eu troco ideia, com agenda cheia de homem entre 30 e 50 anos vivendo esse tipo de colapso. O cara lida com um dilema porque ele acha que tá falhando como homem, quando na verdade ele foi enganado por um modelo impossível de ser sustentado para a maioria, e mesmo que possa ser possível financeiramente, não é saudável. Isso, se muito, funciona para esses influenciadores gigantes que propagam esse tipo de ideia, mas se você for ver, a esposa desse influenciador gigante também é famosa, com milhões de seguidores, e mesmo falando que tem um marido que sustenta ela ganha milhões de reais todo mês com venda de curso, com produto de marca própria, de publi, de patrocinador. Se o casamento deles acabar, ela tem dinheiro pra caramba entrando, vai conseguir se sustentar, e eu diria que esse não é seu caso, né? A realidade é que relacionamento não é esse teatrinho aí. Tem que ser parceria. Ninguém aguenta carregar uma casa inteira nas costas, nem emocionalmente, nem financeiramente. Eu queria saber o que você pensa de verdade disso tudo. Deixe seu comentário aqui, sem ainda ver muito desse discurso com seus conhecidos. Você já ouviu uma relação assim de perto? E se você acha que esse vídeo precisa chegar em mais gente, compartilha, porque eu acho que esse assunto é urgente. Esse tipo de discurso está crescendo e eu acho que deixa muita gente vulnerável e é perigoso pra caramba. Aqui do lado tem mais 2 vídeos que podem te interessar para continuar tendo esse tipo de conversa. Eu sou o Cezita, aqui no Economy que eu falo disso todo dia. Dinheiro, investimento e liberdade financeira para todo mundo. Homem